Abra ela aí comigo, o livro dos Salmos, Salmo de número 127. Salmo 127. Irmãos, é uma ocasião especial, amém? Um casamento, daqui a pouco, né? E há alguns anos atrás, eu posso dizer uns 3 anos atrás, o Senhor me visitou com essa palavra sobre família. Amém? Então nós vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor sobre família. Amém? Se eu for colocar um tema nessa mensagem, irmão, seria uma mensagem de Deus aos pais. Tem gente que não é pai ainda, mas vai ser um dia. Amém? Uma mensagem de Deus aos pais. Amém? Salmo 127, verso 3, 4 e 5. Amém? Localiza aí na sua Bíblia. Salmo 127, verso 3, 4 e 5. Eu vou ler uma vez, depois a igreja vai repetir comigo em alto e em bom som. Amém? Salmo 127, verso 3, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 127, verso 3, 4 e 5. Olha só, irmãos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, prêmio, presente, bênção, é a mesma coisa. Verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Perceba que a Bíblia está louvando o homem que tem muitos filhos. Amém? Quem recebe isso para a sua vida? Um irmão ali levanta a mão. E eu não vou falar quem foi, para a esposa dele não brigar com ele em casa. Amém? Bem-aventurado é o homem que enche dele as suas aljava. Aljava, irmãos, é um suporte, né? Ficava do lado do soldado e era usado para colocar flechas dentro. Amém? Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Vamos todos ler somente o versículo de número 3. Amém? Toda a igreja, leia para mim, por favor, Salmo 127, verso 3. 1, 2, 3, a igreja. Mais uma vez, bem forte, igreja, amém? Toda a igreja, 1, 2, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Pode se assentar, igreja, glorificando a Jesus. Irmãos, preste atenção aqui, ó, olha para mim. Nós conhecemos a história dos Salmos como histórias verídicas, né? Cada salmo, eu sempre digo isso aqui, volto a repetir para você entender mais uma vez. Cada salmo escrito na Bíblia, desde o primeiro até o 150, é uma história vivida por homens e mulheres no passado. Ponto final, nós já sabemos disso. Eu costumo dizer que os salmos é a rede social do Antigo Testamento, porque no livro de Salmos você vai ver pessoas desabafando contra os seus inimigos. Você vai ver pessoas contando bênçãos. Você vai ver pessoas pregando através dos salmos, engrandecendo a Deus através dos salmos. Você pode perceber que nos salmos, no decorrer dos salmos, o salmista fala: Senhor, mata os meus inimigos. Senhor, destrói os meus inimigos. Na rede social hoje, infelizmente, as pessoas usam a rede social para desabafar. Você vai ver no status, né? Sempre pessoas desabafando nos seus status, né? Porque ela está insatisfeita com o vizinho, com alguém da família, com alguém do trabalho. Ao invés de ela resolver a questão, o que ela faz? Rede social, é mais fácil, né? É mais fácil eu colocar na rede social, mandar uma direta para quem está me incomodando, para quem está apertando o meu calo, do que eu resolver pessoalmente. Então, o livro de Salmos é a rede social do Antigo Testamento.
No livro de Salmos também o salmista, você vai ver o salmista com muita frequência contando bênçãos, né? Senhor abriu o mar vermelho, me deu vitória sobre os meus inimigos. O Senhor fez coisas grandiosas por mim quando os meus inimigos se levantavam contra mim. Nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Você sempre vai ver alguém no status do WhatsApp postando lá: Senhor, obrigado pelo carro. Senhor, obrigado pela minha família. A pessoa vai no Burger King, no McDonald's, no shopping, ela sempre vai postar alguma coisa no shopping com a minha família. Não é verdade? Então o livro de Salmos é a rede social do Antigo Testamento. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Então as pessoas faziam o quê? Escrevia e deixava registrado. O que é interessante, irmãos, no livro de Salmos é que cada salmo contado é uma história que nós aprendemos, né? Porque foi uma história vivida. O livro de Salmos, quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 120, o Salmo 23 de Davi, acredita-se a história que Davi escreveu quando estava no campo, quando estava lá com as suas angústias, quando era rejeitado pela sua família, quando era rejeitado pelos seus pais, etc, etc, etc. O Salmo 51, por exemplo, é um acontecimento da vida de Davi, que Davi, ele comete um adultério com Betseba e ele vai para os pés do Senhor se humilhar, pedir perdão ao Senhor. E aí nisso nasceu o Salmo 51. Este Salmo 127, ele foi escrito por Salomão. Ele foi escrito por quem? Por Salomão, um dos maiores líderes que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Salomão reinou 40 anos, era filho de Davi, embora era um homem inteligente, um homem sábio, um homem cheio de sabedoria. Mas o texto sagrado diz que Salomão, num determinado tempo da sua vida, ele deu algumas mancadas, ele escorregou. Em outras palavras, ele deu algumas mancadas na presença do Senhor. E acredita-se a história que no final da sua vida, Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, significava que ele estava ali num momento de reflexão, que ele tinha se arrependido de todo o mal que ele tinha cometido durante a sua vida. E é de se espantar, irmãos, Salomão escrevendo esse salmo, porque ele fala de família, ele está falando de filhos, ele está falando de que o pai e a mãe, o filho tem uma responsabilidade. Ele está dizendo para nós: olha, a família é uma responsabilidade muito grande, hein? A família é algo que nós precisamos levar a sério. A família é algo que nós precisamos pensar, repensar e olhar direitinho para ver para onde é que nós estamos levando a nossa família. Para ser mais específico, os nossos filhos. Salomão está falando: olha, eu passei por situações na minha vida como pai de família, com relação aos meus filhos, que eu não tive tanto êxito, tanto sucesso, por ser um garoto novo, por ser um homem que acabou se esquecendo do Senhor por um determinado momento da minha vida. Eu deixei isso passar em branco. Então eu quero dar um alerta para vocês de que família, mais especificamente filhos, é uma coisa muito séria. E nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos estar sempre focados, sempre atentos, sempre espertos naquilo que está acontecendo na nossa volta, principalmente com os nossos filhos. E aí Salomão aqui, irmãos, dá algumas orientações para nós. Se eu fosse intitular essa mensagem como tema, eu colocaria: uma mensagem de Deus aos pais. Salomão está dando um conselho aqui, né, para o pai e para a mãe, porque afinal de contas, irmãos, não é só o pai que tem a responsabilidade, é a mãe também. Os dois têm que ter essa consciência de que a responsabilidade é uma só sobre os filhos. Não tem porquê a mãe tem que ter responsabilidade maior sobre a filha. Negativo. O pai também tem que estar inserido nesse contexto, participando da educação, participando das orientações, participando do crescimento, do amadurecimento, do ensino. Os pais também têm que estar lá, né, sempre inserido. E quando é oposto, não é só a mãe que tem responsabilidade, não é só o pai que tem responsabilidade sobre os filhos homens, não, negativo. A mãe também tem que estar lá inserida nesse contexto.
porque os dois vão fazer um trabalho unido para que os filhos possam crescer na presença do Senhor e o nome do Senhor ser glorificado na vida de ambos, na vida daquela família. Então a primeira mensagem de Deus à família através de Salomão está no verso de número 3, e nós acabamos de ler aqui que os filhos são presente do Senhor, os filhos são herança do Senhor. Em outras traduções está dizendo que os filhos são dádivas, os filhos são galardão, os filhos são recompensa. Em outras traduções diz a Bíblia Sagrada que os filhos são bênção do Senhor. E quantas pessoas, irmãos, não têm essa ideologia, esse pensamento, não tem essa consciência de que os filhos são dádivas do Senhor. Eu vi há pouco tempo atrás, irmãos, uma declaração muito infeliz do Fábio Porchat, que fala, um apresentador, é até humorista, e ele chega a dizer que os filhos são um inferno, os filhos atrapalham a nossa vida. Negativo, irmãos. À luz da Bíblia Sagrada, os filhos são bênção do Senhor para a nossa vida. Os filhos são bênção do Senhor para a nossa casa, que nós temos que cuidar, nós temos que zelar, dar amor, orar por eles, jejuar com eles, ler a Bíblia com eles. Os nossos filhos são presentes do Senhor, e nós temos que cuidar a todo custo para que o adversário não se infiltre no meio da nossa família e faça aquilo que ele tem desejo de fazer. Mas a ordem de Deus nessa noite é que o nosso Deus, ele prevaleça dentro da nossa casa e no meio da nossa família. Isso é muito sério, irmãos, e Jó levava isso muito a sério, porque a Bíblia diz que ele se levantava todos os dias, ou durante um período de tempo, ele se levantava de madrugada para poder orar pelos seus filhos e apresentar sacrifícios pelos seus filhos. Quanto tempo faz que você não ora pelos seus filhos quando está dormindo? Quanto tempo faz que você não ora com os seus filhos? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia para os seus filhos? Ou instrui eles de alguma maneira dentro da palavra, irmãos? Os filhos são herança do Senhor. Se a gente não educar, quem é que vai educar a igreja? O mundo, o celular. Segunda mensagem de Deus aqui, através de Salomão, para os pais e para as mães, está no verso de número 4, irmãos. Isso aqui é muito interessante. Embora os jovens, não tenham filhos hoje, mas amanhã vocês serão mães, serão pais. Isso aqui é importante vocês marcar, vocês tomar para a vida de vocês. Segundo o conselho de Deus aos pais, está no verso de número 4. Olha só, como flechas na mão do valente. Irmãos, quem é maior aqui nesse contexto? São os flechas ou é o próprio soldado? Quem é maior nesse contexto? Diga para mim, as flechas ou são os soldados? Quem é maior? Quem domina quem aqui? Quem domina quem aqui, igreja? Diga. Os soldados dominam quem? Olha só, perceba que a Bíblia está comparando você como soldados, como valente, e os seus filhos como flechas. Então quem tem que estar no poder das suas mãos, quem tem que estar no controle de toda a situação, são os pais. Por que os filhos querem mandar mais do que os pais hoje? Por que os filhos querem ter mais autoridade do que o pai hoje? Estava no mercado, irmãos, há pouco tempo atrás, e a criança se esperneando, dando um show dentro do mercado, a mãe passando uma vergonha, e eu estava na fila atrás dela, e a criança dando um show. Aí ela olhou para mim e falou assim: é que ele é nervoso. Aí eu falei assim: eu estou vendo, né? Quase falei para ela: eu estou vendo que ele é nervoso. Então nesse contexto, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Os valores estão se invertendo. Uma criança de 2, 3 anos está mandando mais do que os pais. Uma criança de 2, 3 anos está tendo mais autoridade sobre os pais do que os pais sobre as crianças. E aqui o conselho de Deus, irmãos, através de Salomão, é que os pais são como valentes, são como pessoas que têm um domínio maior sobre a flecha, que é os filhos. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar isso fugir do nosso controle. A gente tem que tomar cuidado para onde é que nós estamos levando a educação dos nossos filhos. De que maneira nós estamos educando os nossos filhos.
Se o teu filho com 2, 3, 4, 5, 10 anos tem mandado mais do que você, isso é muito sério. Você precisa rever os seus conceitos e se basear dentro da palavra de Deus para poder educar os seus filhos. Nós não podemos, irmãos, deixar os valores se inverter. Para o mundo, os nossos filhos têm que ter autoridade, autonomia. Os nossos filhos para o mundo têm que ter já a opinião própria de escolher qual é a orientação sexual que ele vai seguir na sua vida. E à luz da Bíblia Sagrada, isso está errada. Isso está errado. Negativo. Nós não podemos, irmãos, deixar de maneira alguma esses costumes do mundo entrar dentro da nossa casa e no meio da nossa família. Talvez hoje você não é pai, você não é mãe, mas é necessário você estar muito bem instruído na palavra de Deus, para que quando for amanhã, você possa cortar esse mal pela raiz e o Senhor possa ter o controle da sua casa e o nome dele ser glorificado em vosso meio. Então, nesse contexto, irmãos, os nossos filhos têm que aprender. Quem manda mais, quem fala mais alto é os pais. Quem tem o poder de mandar ou desmandar tem que ser os pais. Terceiro conselho de Deus, irmãos, as famílias através de Salomão, está no verso de número 4, ainda na parte A do versículo. Olha só que interessante. Como flechas na mão do valente. Irmãos, isso aqui eu acho interessante, porque o flecheiro, o soldado, o valente, ele pega a flecha para mirar em algum alvo. Sim ou não, igreja? Sim. Sim. O soldado pega e entesa o seu arco junto com a flecha, e ele fica atento. Aonde é que eu vou mandar isso? Aonde é que eu vou lançar isso? Então significa, irmãos, que o soldado, o valente, seja ele qual for o nome que você for dar para ele, ele tem a autonomia, ele tem a autoridade de direcionar a flecha para onde quer que ele quer. Para onde ele quiser, ele pode direcionar a flecha. A quarta pergunta, irmãos, é: para onde nós estamos lançando os nossos filhos? Para onde estamos direcionando os nossos filhos? Se fosse hoje, irmãos, simbolicamente falando, nós como soldados, nossos filhos como flecha, qual é o alvo que nós vamos lançar os nossos filhos? Em que lugar onde eles vão parar? Qual é o destino que terá os nossos filhos, baseado na educação que nós estamos dando para ele? Aleluia, Deus. Quem é que tem educado os seus filhos? Quem é que tem orientado os seus filhos? Quem é que tem dado caminho e direção para os seus filhos? É você ou é o celular? Você é do tipo que dá o seu celular para os seus filhos para orientar ele, para ensiná-lo, para corrigi-los, para educá-lo? Ou é você mesmo que faz esse papel? É você mesmo que tira um tempo, que tira uns minutos, que tira algum momento da vida, um momento do dia para poder orientar os seus filhos? Aleluia, Deus. Isso aqui, irmãos, é relevante, é um assunto importante a ser comentado nos dias de hoje, que nós precisamos tomar cuidado para onde nós estamos direcionando os nossos filhos. Mas detalhe, tá, irmãos? Detalhe. Nem sempre, pelo fato dos pais serem cristãos, pastor, obreiro, missionária, seja lá o que for, irmãos, não significa que os seus filhos vão crescer, crescer e vão continuar na igreja, na casa do Senhor. Porque a gente vê exemplos na Bíblia. A gente vê exemplos na Bíblia, Salomão. A gente vê exemplos na Bíblia, Samuel. Samuel era uma bênção, sim ou não, igreja? Era uma bênção, era um profeta. Só que os filhos de Samuel, irmãos, não podemos falar a mesma coisa deles. Eli era uma bênção, embora com o tempo da sua velhice ficou cego, já não era mais o mesmo homem que tinha contato com Deus, mas era uma bênção. Era um homem cheio do Espírito Santo. E os seus filhos foram uma bênção, sim ou não, igreja? Não. A gente sabe que não. Hofni e Finéias eram dois jovens que estavam crescendo, embora estavam crescendo dentro da igreja, mas não conseguiram se firmar na presença do Senhor. Nem sempre, irmãos, determina isso.
mas nós podemos ter uma grande influência sobre os nossos filhos, através da educação que nós damos para ele, através da orientação que nós damos para ele. Isso aí pode ter uma influência poderosa, e os nossos filhos amanhã podem ser obreiros, podem ser levitas, podem ser missionários, mas tudo vai depender do esforço que você fizer também dentro da sua casa, porque Deus, irmãos, Ele não consegue descer aqui para educar os nossos filhos. E é um engano, né? A gente leva os nossos filhos para a escola, achando que a escola, as professoras têm a obrigação de educar os nossos filhos, não é assim? Não vejo a hora de acabar as férias dos meus filhos, para eles irem logo para a escola, ficar livre. Já vi tanta mãe falar isso, irmãos. Eu sei que criança dá trabalho, só que essa responsabilidade é nossa, essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Nós temos que chamar a responsabilidade para nós e falar: filho, se sente aqui, que agora nós vamos falar da palavra, nós vamos crescer através da palavra, para que Deus possa ser glorificado dentro do nosso lar também. E aí eu pergunto, irmãos, quem está educando o meu filho, a sua filha, o seu filho? É o mundo, a mídia, o celular, ou é você? Seguindo, irmãos, o quarto conselho de Salomão aqui, no Salmo 127, ainda está no verso 4, na parte B. Olha só que interessante, irmãos, verso 4, parte B. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Esse salmo aqui, irmãos, foi escrito por Salomão no final da sua vida. Eu acredito nisso, porque Salomão já tinha uma vida com Deus, e sem contar suas experiências, ele sabia que não era fácil. Ele sabia o quanto era difícil educar os filhos naquilo que Deus queria, daquilo que Deus orientava para que nós pudéssemos fazer. E aí Salomão escreve esse salmo, e ele fala aqui, irmãos, chama num linguajar muito interessante, chamando os pais, o pai e a mãe, de valente. Em outras traduções fala que era soldado ou guerreiro. Salomão está falando aqui de exemplo. Que exemplo que eu sou para os meus filhos, que exemplo que eu sou para as minhas filhas. No contexto em que nós vivemos, será que a nossa filha, os nossos filhos podem olhar para nós e pode dizer assim: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai ou igual à minha mãe, ou eu quero me casar com alguém igual ao meu pai ou igual à minha mãe? Será que os nossos filhos podem olhar para nós e nos ver como exemplo deles, para poder crescer na vida? Salomão está chamando aí você de soldado, de valente, de guerreiro. Será que nós somos pais suficientemente dignos de ser chamado de guerreiro, de soldado, de valente? Ou será que nós tosquejamos tanto que até os nossos filhos se desanimam também com a vida? Quando os nossos filhos olham para mim, quando os nossos filhos olham para nós, o que ele vê? Vê uma pessoa guerreira, vê uma pessoa que todas as manhãs se levanta para guerrear, ou uma pessoa que sempre está murmurando, reclamando, fofocando, falando palavrão, escutando música mundana? De que maneira os nossos filhos estão vendo a gente? Qual é o exemplo que os nossos filhos veem em nós, como pais, como homens, como mulheres de Deus? Isso aqui, irmãos, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque às vezes a gente quer fazer média em todos os lugares onde a gente chega. A gente quer fazer média para o pastor, quer fazer média na igreja, quer fazer média na empresa, quer fazer média na faculdade. Só que dentro de casa, irmãos, a realidade é totalmente diferente. Dentro de casa a realidade é totalmente diferente. A realidade é outra. Embora algumas pessoas sempre vai falar: o pastor é uma bênção, o pastor é um homem de Deus, o pastor é um homem de oração, o pastor é um homem que busca as ovelhas, pastor é isso, pastor é aquilo. Isso é legal, irmãos, reconhecimento das pessoas. Só que o mais importante é quem a minha esposa me vê dentro de casa, como as minhas filhas me vê dentro de casa. Isso é importante para mim. Isso sim para mim é relevante.
Para mim, irmãos, o fato de eu ser uma bênção na igreja ou não ser, para mim isso não é relevante. O que é importante para mim é o que as minhas filhas e a minha esposa acham de mim dentro de casa. Não adianta eu ser pastor de 20, 30, 40 pessoas, ser uma bênção e dentro de casa e não ser o pastor que as minhas filhas e a minha esposa precisam. Isso que é relevante, irmãos, na nossa sociedade. E nós temos que valorizar isso. Nós temos que colocar isso em jogo. Eu acho interessante Jó, porque quem leu o livro de Jó inteiro, sabe o que eu estou falando, irmãos? Se você lê o livro de Jó inteiro, você sabe do que eu estou falando. Capítulo 1 fala que Jó era um homem de Deus. Jó era um homem mais temente da face da terra. Capítulo 1 fala que Jó era um homem que tinha testemunho diante dos céus e diante do inferno. Só que o texto sagrado diz, irmãos, que Jó também era uma bênção dentro da sua casa, porque ele chamava a responsabilidade, como eu disse no começo. Ele se levantava de madrugada para poder oferecer sacrifício pelos seus filhos. O texto está dizendo que Jó orava pelos seus filhos, que Jó era uma bênção para os seus filhos, para a sua casa e para a sua família dentro da sua casa. Jó não era do tipo de homem que fazia média lá fora e dentro da sua casa não era tudo aquilo. Capítulo 29 fala que Jó era os olhos do cego, porque ele ajudava todo mundo. Só que no capítulo 1 fala que Jó era o sacerdote da sua casa e orava pelos seus filhos constantemente. Capítulo 29 fala que Jó ajudava o necessitado, o pobre, a viúva, o órfão. Capítulo 29 fala que Jó dava esmola para as pessoas que eram pobres, ajudava a sociedade. Fala que Jó era reverenciado por onde ele andava, onde quer que ele chegava, as pessoas se colocavam de pé para prestar respeito a Jó. Só que no capítulo 1, voltando, você vai ver que Jó oferecia sacrifício por todos os seus filhos e orava por ele constantemente. Então, irmãos, a sociedade está trocando nos dias de hoje. Dentro de casa, irmãos, não é um diácono, é um diacho. Isso é uma brincadeira, né? Que eu vi um pastor uma vez falando. Dentro de casa ele não é um presbítero, é um presbicho. Porque ele é ignorante, porque ele é estúpido. Aí, irmão, quando a gente chega aqui, parece que esse paletó aqui, ó, causa em nós uma santidade que não é brincadeira, né? Parece que uma saia comprida causa em nós uma santidade. Paz do Senhor. Tem até postura, né? Tem até jeito, até se endireita. Paz do Senhor Jesus, varão. Como que você está? É o que vai ver dentro de casa. Irmãos, eu não estou falando que a gente não erra. Eu acho que toda essa igreja aqui, eu sou o varão que mais erro dentro de casa. Só que, irmãos, a gente tem que aprender a trabalhar com a lei do perdão. Isso é constantemente. Eu não deixo para o outro dia de jeito nenhum. Eu não me lembro se alguma vez na minha vida, casado com essa mulher, minha missionária Dilma, eu fui dormir brigado com ela. Porque todas as vezes, irmãos, que a gente discute ou briga, eu sempre dou um jeito. Porque é sempre a gente, né, pastor Vitor, que pede perdão. Bruno, estou mentindo, Bruno? Silan, estou mentindo? É sempre a gente que dá o braço a torcer. Não é isso, Ivanildo? Ó, Ivanildo falou que sim. É sempre a gente que tem que chegar lá, né? É engraçado, irmão. O pastor Cláudio Duarte falou uma coisa interessante. A mulher pode estar com a raiva que for, mas chama ela para comer um cachorro quente para ver se ela não vai. Chama ela para ir no McDonald's, no Burger King, para ver se ela não vai. Rapidinho ela vai. Ela come com raiva, mas come. Então, irmãos, a gente não pode cair neste laço da religiosidade. A gente tem que aprender a ser grandes homens e mulheres de Deus.
a querer expulsar os demônios que entram aqui na hora da oração. Isso é muito legal. Só que quando a nossa família precisa de oração, nós não queremos estender as mãos. Tem muita coisa errada nisso, irmãos. Nós temos que chamar esta responsabilidade e passar a orar. Nós mesmos passar a orar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, para que Deus possa dar vitória para nós, para a igreja, e o nome dele ser glorificado. Nós temos que aprender, irmãos, e não trocar os conceitos da Bíblia e fazer como o mundo faz. Dentro de casa, irmãos, é uma injustiça muito grande. Dentro da igreja, ou na empresa, ou em qualquer outro lugar, a gente quer ser bênção. Está errado isso. Então, irmãos, isso aqui é os conselhos de Salomão através do Espírito Santo para nós. Salomão está falando assim, ó: eu errei muito na área de família, hein? Eu vou dar um conselho para vocês. Família é uma coisa séria. Pais e mães, olha lá da maneira como vocês têm educado os vossos filhos. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que os filhos são presentes, são honra, são dádivas de Deus para nós. Nós temos que zelar pelos nossos filhos, orar por eles, ler a Bíblia para eles, participar do crescimento deles, para que o nome do Senhor seja glorificado no meio da nossa família. Segundo conselho é quem é superior nesse contexto. O texto sagrado fala que nós somos soldados valentes, guerreiros, e os nossos filhos são flechas. Então tomem cuidado para que os vossos filhos não mandem mais do que você. Isso é inverter os valores. Terceira coisa, somos de fato o que a Bíblia diz, guerreiro, uma inspiração para os nossos filhos, valentes de verdade, pau para toda a obra? Ou será que os nossos filhos olham para nós e falam assim: eu não queria ser como minha mãe não? Olha o desânimo, olha a postura. Eu ser crente como minha mãe, eu ser crente como meu pai, não quero não. Quarta e última coisa, irmãos, para onde estamos direcionando os nossos filhos? Se os nossos filhos de fato fossem flecha, nós somos valentes, estivéssemos fazendo mira para lançar os nossos filhos, aonde é que os nossos filhos cairiam? Se isso estivesse ligado à educação que ele tem comigo e com você. Isso é importante, irmãos. Então aprenda nessa noite, amém? Para que Deus possa nos abençoar e para que futuramente a gente não venha falar assim: eu estou passando uma prova, Deus está me provando. Mas por que, irmão? Por que, irmã? Porque o meu filho está dando um trabalho. Epa, peraí. Será que o seu filho está dando trabalho porque Deus está te provando de verdade? Ou porque você não educou ele nos caminhos que devia ter educado? É muito fácil, irmãos, a gente jogar essa responsabilidade para o diabo, porque tudo o diabo faz, né? O diabo está furioso, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Só que é nossa responsabilidade, como fica? Você que crê e recebe essa palavra, aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Rapaz. Isso, bate palma para Jesus e glorifica Ele.